E dá um panorama para nós aí de como é que vai esta guerra da Ucrânia, hein? Olha, nós temos dois locais onde há que chama bastante atenção e onde a guerra ela se movimenta de uma maneira bastante interessante. Numa delas é o Donbass, no Donbass em vários locais, né? Em alguns frontes, não muitos, reduziram muito. Temos também frontes abertos em Kharkov, né? Onde as forças russas estão se fortalecendo, e há alguns especialistas que falam que a Rússia pode tentar alguma coisa em termos de territoriais em Kharkov, né? Há uma concentração de soldados russos no entorno ali de Zaporíjia, né? O que leva a crer que a Rússia pode fazer uma ofensiva para recuperar aquela parte de Zaporíjia que ainda está sob o controle do Estado ucraniano, que fica antes do rio de Dnieper. Há uma concentração de botes, de navios, de barcos, né? Também de tropas ali na área de Kherson, o que sugere que a Rússia pode fazer a travessia do rio para tomar a parte de Kherson, que fica depois do rio de Dnieper e que está sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia também. Então, há essas possibilidades, elas estão abertas, mas há sinais materiais de que a Rússia possa fazer ofensivas para tomar esses territórios aí em algum momento, tá? Isso se insere dentro de duas lógicas. A primeira das lógicas é que a Rússia, a perspectiva de tomar novos territórios ocorreria apenas a partir do grau de desgaste das Forças Armadas ucranianas, que permitiriam com que a Rússia não tivesse perdas de efetivos, né? Não perdesse muitos homens nessa luta para tentar tomar território, né? Até porque a Rússia hoje quer fugir dessas guerras frontais para não perder efetivos. Ok? Então, se insere dentro disso aí. E também se insere a tentativa de tomar outros territórios dentro de uma resposta à Ucrânia para as provocações que a Ucrânia tem feito à Rússia o tempo inteiro, né? Novas provocações muito sérias, como, por exemplo, o uso de mísseis ocidentais e assim por diante, tá? Então, temos ali, portanto, no Donbass, essa possibilidade em Kharkov também. Aí, perfeito mapa a gente vê aí, por exemplo, essas províncias aí que estão em laranja. A gente tem a Crimeia, que já é da Rússia, Kherson, né, que é da Rússia, mas tem uma parte que ainda faz parte do governo ucraniano, Zaporíjia, que está aí do lado, né, que também é da Rússia hoje, mas tem um pequeno pedaço que fica ali da Ucrânia. A gente tem Dnipropetrovsk, né, que é um território que os ucranianos estão temendo que a Rússia possa tomar, né. Esse território é particularmente interessante, por quê? Porque ele não tem estruturas defensivas. Então, a Rússia hoje está muito perto da cidade de Pakravsk, que fica ali no Donbass, ali em Donetsk, né? O que acontece? Quando a Rússia tomar Pakravsk, né, os ucranianos têm uma leitura de que a Rússia possa entrar no território de Dnipropetrovsk, e se isso acontecer, né, a Rússia pode marchar por longas extensões territoriais de Dnipropetrovsk, porque não há estruturas defensivas nesta região, né? E também não há muitas dificuldades, né, em termos do solo, né, a qualidade do solo, com muitos barrancos, muitas alturas, que dificultariam, né, o avanço russo e que facilitariam, né, a formação de estruturas defensivas por parte do exército ucraniano. Então, se a Rússia entra em Dnipro, ela pode avançar com muita tranquilidade para tentar tomar esse território. Ali ao norte nós temos Kharkov, onde tem a luta aberta, e a gente vê do lado de Kharkov a cidade, o oblast de Sumy, né? É a partir de Sumy que a Ucrânia invadiu a Ucrânia, né? Invadiu a Rússia, né? E está hoje na área de Kursk, tá? E aí temos uma outra situação, que é o outro fronte muito complicado que temos lá nessa guerra. Lá em Kursk, a Rússia tem gerado ali uma ofensiva brutal, né? Mas com baixa intensidade sobre as forças ucranianas, né? A Rússia tem tomado, na verdade, tem destruído, eliminado muitas armas e soldados ucranianos. Quando os soldados ucranianos partem para missões de assalto, né? E a Rússia tem intensificado os bombardeios, né, sobretudo, praticamente forçando os ucranianos a ficarem ali no reduto de Sutsa, né, que é uma área, né, que a Ucrânia domina ali dentro da Rússia. Qual é a leitura do Zelensky sobre abandonar Kursk neste momento? O Zelensky, ele presume que, neste momento, é melhor ficar em Kursk, que isso gera propaganda para ele, que é importante para ele, e se houver uma negociação, ele pode falar, olha, eu tenho um território russo aqui, eu desocupo desde que vocês desocupem outras áreas assim por diante. Tá? Mas não é somente isso. O Zelensky, ele teme hoje retirar suas tropas de Kursk pelo seguinte, né?
Porque dentro de uma lógica de uma saída das tropas da Ucrânia, de Kursk, para voltar para o Oblast de Sumy, né, o que ocorreria seria uma perseguição das tropas russas a essas tropas ucranianas que estariam deixando Sumy, né? Ao mesmo tempo, lá em Sumy, no reduto de Sumy, numa área ali do Oblast de Sumy, há uma concentração enorme de soldados russos, né? Qual é a leitura do Zelensky nesse caso, né? Se as tropas da Ucrânia saem de Kursk, as tropas russas vão perseguir e vão até entrar no território, perseguindo essas tropas da OTAN e da Ucrânia que estão em Kursk. Ao mesmo tempo, as tropas russas que estão em Sumy, elas iriam se movimentar, né, para também elas irem ao encontro dessas tropas que deixariam Sumy. E seria uma eliminação brutal das tropas ucranianas. É isso que o Zelensky prevê, caso ele abandone Kursk, e, sinceramente, eu acho que ele está corretíssimo, que eu acho que é isso que deve realmente acontecer, tá? Lá no Donbass, a Rússia já está muito perto de Pakrovsk, que é o maior entroncamento rodoviário e ferroviário de todo o Donbass, e que permite linhas de abastecimento ali para os frontes, né? Está muito perto, a Rússia não quer um combate frontal, vai cercar, vai cortar linhas de abastecimento e deixar as tropas ucranianas que resolverem defender a cidade de Pakrovsk morrerem de inanição dentro da cidade, né? Lá em Kurakhova, que é uma outra cidade importante, né? A Rússia praticamente está há poucos dias, né? Acho que no máximo uma semana toma a cidade de Kurakhova da Ucrânia, e a tomada dessa cidade vai significar o seguinte, né? A Rússia vai ter enfrentamentos com os ucranianos apenas em Taretsk, né, e também em Kramatorsk, né, que fica lá no leste da Ucrânia, né? E aí, para eliminar essas duas frentes, né, a Rússia precisaria, né, intensificar as suas ações para ganhar Kupiansk, a cidade de Kupiansk, da Ucrânia, Kupiansk, que fica no Oblast de Kharkov, né? Porque Kupiansk é também hoje uma rota de abastecimento para essas tropas que estão ali, por exemplo, em Taretsk e também lá em Kramatorsk, né? Então, na verdade, se a Rússia consegue aí dominar aí, portanto, essa área de Kupiansk, e conseguir eliminar Pakrovsk, acabou a guerra no Donbass. Né? Donbass será livre para o resto da sua existência dos nazifascistas ucranianos. Né? Então, falta muito pouco para isso acontecer. O que a Ucrânia está fazendo neste momento? E aí, o que a Ucrânia está fazendo neste momento é também fruto do que a OTAN está fazendo neste momento. E o que a OTAN está fazendo neste momento é muito fruto do que os democratas estão fazendo neste momento. Os democratas estão deixando o poder em Washington, né? E eles, lá nos Estados Unidos, né, eles são aquele grupo que, mais do que o grupo que defende o Trump, eles, né, representam o grupo que é apoiado pela indústria bélica, né, estadunidense, né? Então, o que acontece? Esse grupo, né, ele quer a continuidade das guerras. Ele quer, né, que a Ucrânia continue em guerra. Ele quer a guerra lá na Síria, por exemplo. Ele quer, e fez de tudo para que houvesse uma guerra entre as Coreias recentemente, né? Ele quer que Taiwan invada a China, né, e tome completamente a China, né? Os democratas, antes de sair do poder em Washington, eles querem gerar bagunça completa no mundo, inclusive a possibilidade de uma guerra interminável. Para que eles querem isso? Por que eles querem isso? Porque há uma perspectiva, entendam isso, a despeito de serem os Estados Unidos o que são, há uma perspectiva de que o Donald Trump, né, atenue um pouco essa ideia de conflitos neste momento. Né? O Trump mira para a China, considera a China o grande inimigo dos Estados Unidos, e ele acha que é a China que tem que ser atacada primordialmente, né? E mesmo com algumas declarações dele aí, que vão muito contra o Irã neste momento, eu duvido neste momento que ele fizesse um ataque contra o Irã, tá? Então, na verdade, o que me parece haver neste momento ali é uma tentativa de setores nos Estados Unidos, né, de colocarem fim a essa guerra na Ucrânia, tá? Então, o Trump parece que, quando tomar o poder, deverá fazer isso, e todo mundo que ele está indicando para o governo dele dá a entender que, de fato, ele vai acabar com a guerra na Ucrânia, tá? Para que essa guerra não acabe, para que ele não possa acabar essa guerra na Ucrânia, ele está enfrentando uma guerra lá nos Estados Unidos, tá? Com setores que estão pressionando o governo Trump, que sequer tomou o poder neste momento, tá? De diversas formas, para que ele não acabe com essa guerra, né? Intensificando o que eu chamo de luta na classe, né? Porque lá nos Estados Unidos a gente tem também a luta na classe entre esses dois setores poderosos, um mais ligado aos Estados Unidos profundos e outro mais ligado à indústria bélica, tá? Os democratas
indústria bélica, Donald Trump e Estados Unidos mais profundos, que querem se voltar muito mais para os seus problemas internos, tá? Então, está havendo uma intensificação dessa luta na classe lá, né? Então, o que ocorre? Os democratas, se eles conseguem fazer com que a Rússia faça um ataque diferenciado para a Ucrânia neste momento, né? Se a Rússia fizer, por exemplo, um ataque a um alvo estratégico, né, da OTAN ou dos Estados Unidos, se a Rússia atacar uma embaixada, se a Rússia atacar uma base militar estadunidense na Europa, ou algo do gênero, é muito provável que os Estados Unidos tenham que devolver, e vá devolver um ataque também. Aí a Rússia vai ter que devolver também. O que significa isso? Quando o Trump assumiu o poder em 20 de janeiro, né, a coisa pode estar de tal sorte, né, entre Rússia e Estados Unidos, que ele não consiga mais evitar, né, e continue com a guerra na Ucrânia. Então, esta é uma estratégia dos democratas, tá? Então, por causa disso, o Biden autorizou o uso pelo Zelensky dos mísseis ocidentais de longo alcance e de precisão cirúrgica, né? O Zelensky está usando esses mísseis o tempo inteiro, né, para agredir a Rússia, provocar a Rússia e fazer com que a Rússia entregue uma resposta bastante complicada para que a guerra nunca acabe na Ucrânia, tá? Mas isso ocorre por quê? Por causa do desespero da OTAN e do Ocidente diante da derrota que estão sofrendo todos os dias lá na Ucrânia. Isso aí, excelente explanação, né? Só para esclarecer, né? Tem esse mapa que eu trouxe aqui, é do Live UA Map, né? É um portal do Ocidente, né? Não é um portal assim, não sei se é 100% confiável, né? Mas é o que eu consegui de mais recente aqui, né? Ele traz ali alguns conflitos, né? Em vermelho aqui são os ataques russos, né? Em azul são as iniciativas ucranianas, né? Até ele está trazendo aqui, ó, às 5 horas, um míssil russo atingiu uma casa residencial numa cidade ali em Kryvyi, né? Que é aqui, se não me falha a memória. É Dnipro, Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk. O Riv aí Dnipropetrovsk. Eles colocaram Kryvyi Rih aí, no caso, isso mostra que eles são ocidentais, porque eles estão pegando a escrita ucraniana, né? Sim. A cidade que em russo a gente fala Kryvyi Rog, né? E em ucraniano eles falam Kryvyi Rih, né? Que fica em Dnipropetrovsk e tal. Sim. E quando eles falam que atingiram uma casa, isso mostra claramente que eles são bem ocidentais, né? Porque a precisão cirúrgica que eles falam que o Ocidente tem, não tem, né? Quem tem hoje são os russos, né? E que não atacam civis. Foi nessa localidade de Dnipropetrovsk que caiu o nosso grande Orishnik, né? Exatamente. Quero que o Josa fale sobre o Orishnik depois para nós. E tem aqui uma notícia, ó, de 7 horas atrás, que o Scholz teria telefonado para o Trump e dito que concordamos sobre a importância de entrar em um caminho em direção a uma paz justa e equitativa para a Ucrânia, o mais rápido possível. A Ucrânia pode contar com a Alemanha. É impressionante, né, o nível de rebaixamento, né, da Alemanha, né? E para esclarecer mesmo essa aqui, ó, que eu acho importante esclarecer, porque muita gente vai meter pau em nós, né? Isso aqui não é mapa de guerra, tá, pessoal? Isso aqui é um mapa que eu peguei aqui, que é de 2022, de julho de 2022, que eu trouxe só para ilustrar ali as regiões mesmo da Ucrânia. Isso aqui é um mapa das etnias predominantes ali na Ucrânia em 2022, em julho, e laranja ali são as áreas com população de etnia russa predominante, né, e as outras regiões ali, uma espécie de um creme ali, são regiões de ucranianas, né. Então, só para esclarecer, porque daqui a pouco vai vir os caras, estão trazendo um mapa que não, de mentira, inventando que a Rússia já conquistou tudo aquilo ali. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Não tem nada a ver. E, assim, tinha uma pergunta interessante aqui, ó. Essa questão do Scholz dizendo que era paz e tal, né? O Cláudio Santos botou um comentário interessante, ó. A verdadeira saída da paz na Ucrânia é o Bozo sionista, né? Que é o amigo do... Como é que é? Do Luciano Huck, né? O Zelensky, né? O Zelensky hoje é o presidente de uma nação mais ilegítimo de todos que possam existir, né? Não existe nenhum presidente
tão ilegítimo, e acho que a gente pode até chamar ele de ditador, né? Porque um cara que leva o povo para a morte é ditador, né? O Ocidente deveria chamá-lo de ditador, até porque ele não tem mandato mais, ele está violando a Constituição ucraniana e está levando o povo ucraniano à morte e a sofrimento, né? Então, o Cláudio está dizendo que a melhor saída seria ele cair fora por incapacidade administrativa, nem é por incapacidade administrativa, tá, Cláudio? É por perda do mandato mesmo, e fazerem eleições diretas na Ucrânia, né? Mas tu acha que a OTAN vai deixar acontecer isso aqui, Cláudio? Isso aqui eu nem vou perguntar para o Josa, né? Isso aqui eu respondo, né? Tu acha que a Ucrânia e o Tio Sam vão deixar isso aqui acontecer, né? De jeito nenhum. Tem duas perguntas aqui, ó, interessantes. O Pinguim perguntando aqui se existe alguma data limite específica para a Rússia nessa guerra. Essas datas mudaram, né? Seria aí, a princípio, até 2027, né? Mas elas vêm mudando constantemente, né? E a questão que as pessoas precisam ter claro é o seguinte, né? Desde o início da Operação Militar Especial, tudo de bom vem acontecendo com a Rússia, por incrível que pareça, né? A despeito de, evidentemente, ter tido ali uma parte do território invadido e tal, mas a economia ela se tornou a quarta economia do mundo, né? Em paridade de poder de compra, né? O FMI aumentou a expectativa de crescimento para este ano de 2024 de novo. O FMI não aguenta mais fazer isso. O FMI está passando vergonha, né? Porque ela já joga lá em cima o crescimento russo, depois ela tem que reavaliar e falar, não, vai ser mais alto. Agora, a Rússia e o Brasil, né? Rússia e o Brasil estão levando a loucura o FMI, né, José? 3,6%. Ou você vai crescer, né? Tendo mais de 15 mil sanções. Né? Mais de 15 mil sanções. O que está acontecendo depois das sanções? Você teve uma indústria que começou a fazer investimento para ter produtos que antes ela precisava importar. E aí ela se desenvolveu muito, porque tinha consumo para esses produtos, né? Então tem muito, muito desenvolvimento aí de... Então, por exemplo, fez muito bem para a Rússia que começa a se reindustrializar de uma maneira brutal, né? Você tem hoje aumento de salários, os salários estão aumentando, né? O poder de compra aumentou como poucas vezes depois do final da União Soviética, né? Há, inclusive, hoje na Rússia, uma demanda tal por produtos, né? Que a indústria está trabalhando, às vezes, quase 24 horas por dia, está faltando emprego, não está faltando trabalhador, não tem gente para trabalhar, né? Nas empresas que precisam trabalhar, às vezes, 24 horas por dia, para atender a demanda no mercado russo, que é brutal neste momento. E é também em virtude dessa demanda que a gente olha, que a gente percebe o surgimento até de uma certa inflação na Rússia, né? Inflação que ocorre em função de que o povo tem muito dinheiro hoje para gastar, né? E às vezes não surge produtos. A indústria automobilística, por exemplo, né? Por mais que a indústria russa hoje, automobilística, tenha se desenvolvido, inclusive agora, né? Mandando carro para o Irã, né? Inclusive, mandou carro agora para Cuba também, né? Inclusive foi um presente para Cuba, né? Inclusive, não está conseguindo, né? Lidar com o consumo interno, né? E assim, o caso da indústria automobilística russa, ao contrário de outras, é uma indústria que está fazendo um investimento em sofisticação, né? Brutal, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em chips, né? A gente fala claramente que Taiwan é o grande mercado produtor de chip no mundo, né? Enfim, agora, você tem vários níveis ali, né? De chips, né? Que são importantes para alguns tipos de necessidades, né? Então, Taiwan, ela se ocupa de fazer aquilo que é muito mais sofisticado, mas há demandas por muitos outros tipos, né, que não precisam ser tão sofisticados assim. É nesse tipo de indústria, por exemplo, que a Rússia hoje está investindo pesadamente, né? Quando as pessoas falavam, está lutando com chip de geladeira, tirando o chip de geladeira e tal, a Rússia hoje está se sofisticando e virando, pouco a pouco, aí ninguém sabe disso, pouco a gente fala disso, uma potência desse atendimento para esse mercado consumidor de chip, né, que não seja tão tecnológico assim, né, por exemplo, né? Então, tem muita coisa acontecendo só de positiva. A Rússia não vai sair dessa guerra sem que o Ocidente reconheça completamente a Crimeia, não vai sair dessa guerra sem a parte ocidental e pequena de Zaporígia e também de Kherson, vai sair dessa guerra muito maior, né, com grande parte daquele território que você mostrou que era pró-russo, pertencendo ao território russo definitivamente, né, com as pessoas sendo libertadas de um jugo que só quem viveu lá sabe o que foi depois do Euromaidan, né?
com caça, inclusive, à memória das pessoas, com mudança de nome de cidades, com a extinção completa de livros em russo da biblioteca, né? A punição a quem falava em público a língua russa e investimento zero na infraestrutura de todo aquele lugar de Nova Rússia, né? Estradas que só foram, enfim, melhoradas na época soviética. Depois disso nunca mais houve nenhum tipo de melhora, né? Então as coisas, a Rússia está saindo desse mercado, dessa operação militar especial muito melhor do que como começou, com uma potência muito mais respeitável, com investimentos em armas assustador. E deixa eu contar uma coisa aqui para os desavisados. A gente está falando aqui do Areshnik, né, esse míssil aí, que RBM que atacou Yuzhmash lá em Dnipropetrovsk, né? Eu diria para você, né? Hoje a Rússia tem o mais sofisticado sistema de defesa antiaérea do mundo. E o que ela tem de sistema de defesa antiaérea do mundo é aquilo que as pessoas não conhecem, ok? É aquilo que ela preparou para esperar pela OTAN, tá? Porque, e só um exemplo disso é o seguinte, a Rússia tem uma tendência de, ao desenvolver uma arma, ela também investiga para chegar, né, ao desenvolvimento de uma arma que possa combater essa mesma arma. Então, por exemplo, numa lógica da produção de um míssil como o Oreshnik, né, a Rússia hoje, ninguém tem um míssil como esse. E ninguém tem também um sistema de defesa que possa, em algum momento, combater esse míssil. Se algum país tem a capacidade hoje de se defender desse míssil, é a Rússia. Porque podem ter certeza, há muitos sistemas de defesa antiaérea que ninguém está sabendo que estão presentes ali. Como também é muito provável que, além dos mísseis, né, que não Oreshnik, né, possa haver, né, outras armas ditas como tradicionais, né, que não são nucleares, que possam ser ainda mais poderosas do que esse míssil Oreshnik. Maravilha, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que era interessante, eu até marquei aqui. Primeiro, eu vou falar que a Sil Márcia deixou vários comentários legais aqui, ó. Ela disse que o filho dela mora em Moscou. Ela disse que hoje teve uma fala de 4 horas do Putin. Verdade. Que saiu na RT durante o dia. Depois até nos conta aí o que ele disse, ô Sil. Tu assistiu essa fala, ô José, ou não? Um pouco, né? Um pouco. Ele falou de coisas muito, muito diversas e importantes. Depois nos conta, então. Deixa eu dar uma lida aqui em alguns comentários, ó. A Sil Márcia falou da entrevista da Anitta Leocádio Prestes, né, contando da história do comunismo no Brasil e como ele foi demonizado pelos governos, né? Ela que é filha do Luiz Carlos Prestes, né? Tá esse ano 100 anos da coluna Prestes, né? Talvez, acho que foi essa entrevista, acho que foi no Opera Mundi, né, Sil? Acho que eu assisti essa entrevista a qual tu te refere. E ela diz que o filho dela mora em Moscou, ó, diz que não tem desempregado lá, não tem nem cachorro na rua, diz ela. E é sério, não é brincadeira. Ó. Diz que as crianças vão para a escola, tem esportes no turno inverso, que o Putin é bom para o povo e que o povo ama ele. E diz que o apoio ao Putin é grande, ele foi legitimamente eleito, né, ao contrário do que insinua aí a nossa mídia, o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista aqui no Brasil, né, insinua que a eleição lá é fraudada, né, que aquele 77% que ele fez lá na eleição, se não me engano, foram... Me ajuda aí, ô Josa, a abstenção lá na Rússia, eu acho que não chegou nem a 15%, né, se não me falha a memória, foi altíssimo a ida do povo às urnas, né. E ela disse aqui, ó, que o povo vai de bandeira da Rússia em punho lá votar, né? Foi acima de 90% a presença, tá? Foi muito grande a presença. Ao contrário das eleições nas democracias burguesas ocidentais, né? Inclusive a nossa aqui no Brasil, né? Estados Unidos foi um fiasco, né? A abstenção. Na Europa, todas as eleições estão dando aí acima de 30%. E aqui no Brasil, as municipais chegou a 35%. Aqui em Porto Alegre foi 40% quase de abstenção. Para a gente ver a desilusão, né, que o povo brasileiro e o povo ocidental como um todo está em relação à democracia burguesa, né? Então, isso aqui é um sinal claro. A frequência do povo às urnas
é um sinal claro de que do que o povo acha, né, dos seus governantes, né? Então, mesmo com toda essa propaganda que a mídia faz em relação, dizendo que o Putin é ditador, que o Xi Jinping é ditador, que o presidente, o primeiro e o ayatolá do Irã são ditadores, né? É um papo assim, é uma propaganda completamente enganosa, né? O Sidney Kripa botou aqui, ó, que o Zelensky pediu para o Luciano Huck fazer umas reformas nos F-16, é o programa Asa Velha, né? Que ele tem um programa lá que ele reforma os carros, né? E tem mais duas perguntas aqui, ó. Tem uma do Sidney, se confere que a fábrica de combustíveis de foguete na Rússia foram atingidas por atacantes, né? Não, o ataque, esse ataque é muito controverso, né? Na verdade, foram 10 ataques, né? Com 6 mísseis estadunidenses Atacams, né? E 4 mísseis Storm Shadow de fabricação franco-britânica, né? Quando lá na França ele ganhou o nome de Scope e lá na Grã-Bretanha de Storm Shadow, né? Um dos mísseis Atacams, ele teria se desviado da sua rota, né? Ele cai, sim, na área, né, numa área de uma usina, e o destroço dele chega a atingir uma parte técnica da usina. Foi isso que aconteceu. Ele não caiu diretamente, tá, como algumas pessoas estão falando, tá? Mas teria sido suficiente, sim, para gerar algum tipo de estrago. Mas nada absurdo, nada como estão desenhando aí, nada como o mundo. Eu fiz um vídeo sobre isso, caíram em cima. Você está falando que não atacaram, não sei o que, tal. Houve, sim, ali um míssil que ele desvia, ele cai, né, ali na área de uma usina, e uma parte técnica ali acaba sendo atingida, assim, e acaba se incendiando, mas nada sério. O que a gente tem visto hoje, com o uso desses mísseis, na verdade, é o seguinte, né, eles também não são suficientes para encarar esse sistema de defesa antiaérea da Rússia. O PATSI, por exemplo, que é um dos mais importantes, né, basta ele, até agora não é suficiente. Então, veja, esses mísseis, eles não conseguem fazer o estrago, né? O estrago que o Ocidente presumia que eles fizessem. E eles estão funcionando neste momento, as pessoas não estão perdendo isso de vista, né? Estão funcionando como uma propaganda negativa para esses mísseis, né? Quando os líderes ocidentais desses países, né, do Reino Unido e dos Estados Unidos, entenderem isso direito, né, eles vão entender também, né, que tem que parar de usar esses mísseis, porque está gerando uma propaganda negativa. Inclusive, já há um sinal de que os próprios democratas, né, podem solicitar ao Zelensky que parem de usar os Atacams, porque está ficando feio, tá? Não estão conseguindo, não mudou nada, absolutamente nada no cenário da guerra. É meramente propaganda, tá? E essa propaganda, ela tem pernas curtas, já não tem mais aquele alcance que tinha no passado, tá? Então, mesmo em termos de mísseis, sim, houve ali, atingiu tal, mas nada como as pessoas estão pensando, não. É isso aí. A Silmárcia continua trazendo aqui várias informações lá da Rússia, né? No chat aqui. Inclusive, ela está dizendo que existe lá um programa de vouchers, né? Para o povo ir ao teatro e ao cinema, né? O povo russo é muito culto, né? Isso aqui é uma herança soviética, inclusive, né? Esta cultura do povo russo, esse nível de escolaridade, o acesso às universidades, né? Isso aqui é uma grande herança soviética, né? E essa pergunta aqui, né, que é a pergunta de milhões, né, que é a pergunta que se faz, e o prognóstico que se faz desde lá de fevereiro de 22, né? Os grandes especialistas aí, lá em fevereiro de 22, diziam que a Rússia chegaria a Odessa, né? E até deixa eu botar aqui, né, o mapa de volta, aquele mapa ocidental, vamos usar, né, o melhor que eu tenho aqui. Eu até, vamos ver aqui, ó, para a gente pelo menos situar onde está Odessa, né, e aonde está as tropas russas, né? As tropas russas estão por aqui em Kherson, né, lutando intrincadamente. Aqui tem um outro oblast, né, que Mykolaiv, e Odessa está aqui do lado, né? Exatamente. Então as tropas russas não estão tão distantes. Claro que não é tão simples assim, né? Não é um joguinho de war, de tabuleiro, isso aqui que tu vai jogar um dado e vai estar ali em Odessa, né? Mas por que se dizia isso, né? Que a Rússia chegaria até Odessa exatamente para fechar aqui a saída para o Mar Negro, né?
seria um dos objetivos, né? Tomar todo aqui as saídas para o mar, né? Que a Ucrânia teria. Então, os bons analistas aí diziam que a Rússia viria até Odessa e até a margem leste aqui do Dnipro, né? O Dnipro é o grande rio, né? Que corta aqui a Ucrânia, né? Ao meio, né? E essa é a grande pergunta, né, Josa? O que tu tens a nos dizer sobre isso? Existe essa possibilidade aí? Eu ainda acho que essa possibilidade é remota, né? A invasão para a Odessa, ela se insere dentro de uma política, né, que é levada a cabo pelo Belousov, que é o atual ministro da Defesa da Rússia, de que a Rússia não pode ter muito desgaste, como teve, inclusive, no começo da guerra, quando perdeu muitos efetivos, muitos homens, né? Muito sangue russo foi derramado ali para conquistar cidades como Bakhmut, por exemplo, né? A Ucrânia perdeu bem mais, mas a Rússia também perdeu. Quando o Belousov chega ao Ministério da Defesa da Rússia, no lugar do Sergei Shoigu, né? Absolutamente tudo muda, né? Então, ele passa a entender, para ele, o Ministério da Defesa passa a ser um super ministério, né? Inclusive com poder, né, de opinar sobre outras áreas ministeriais na Rússia. Passa a ser um super ministério que envolve, inclusive, que pensa a economia ao mesmo tempo em que pensa a defesa de uma maneira muito mais absoluta. Para ele, a Rússia tinha que perder o mínimo possível de soldados, né? Tinha que gerar o máximo possível de destruição com o mínimo possível de armas. Ora, para tanto, essa arma precisa ser cada vez mais sofisticada, né? E as ações dos soldados no campo, no terreno da luta, essas ações precisavam mudar. Por exemplo, né? A partir daí, a Rússia passou a ter uma luta diferente. Então, em Chazivyar, que é uma outra frente aberta neste momento, eu esqueci de falar, lá em Kramatorsk, lá em Kupiansk, né? Em outros lugares, agora provavelmente em Pakravsk, quando a Rússia chegar na cidade de Pakravsk. O que fazia a Rússia antes, quando chegava diante das tropas ucranianas nessas cidades, como foi o caso de Bakhmut, como foi o caso de Avdiivka, como foi o caso também de muitas outras cidades? A Rússia ia para o enfrentamento direto, ia para a luta, inclusive, dentro da cidade. As cidades já estavam completamente despovoadas, então eram as tropas russas contra as tropas ucranianas duelando dentro da cidade. Então, essa luta frontal gerava, evidentemente, em virtude da qualidade da arma russa, muito mais eliminação de soldados ucranianos, mas também levava a uma baixa muito significativa dos soldados russos. A partir daí, o Belousov entendeu o seguinte: nós temos que praticar uma guerra muito mais de desgaste, muito mais de enforcamento. Então, veja, a gente tem uma cidade como Chazivyar. Vamos cercar Chazivyar? Vamos cercar. Vamos cortar todas as linhas de abastecimento possível? Vamos fazer isso, tá? Então, quando as tropas ucranianas lá dentro estiverem muito fragilizadas, a gente vai fazendo alguns ataques esporádicos para fragilizar ainda mais as posições ucranianas, né? Destruindo as armas ucranianas, ao mesmo tempo, em outros setores da Ucrânia, vamos destruir os depósitos de armas da Ucrânia, os armazéns de munição da Ucrânia, vamos destruir os tanques ocidentais, vamos destruir o complexo energético ucraniano, que, aliás, é outro ponto que eu não toquei, né, que a Ucrânia hoje apenas consegue ter 50% da energia que tinha antes do começo da guerra, né, e não vai conseguir recuperar nunca mais o que perdeu, né? Então, o que acontece? Vamos cercar. Então, pouco a pouco, a gente corta uma rota de abastecimento. Espera aí, então vamos lá, a gente vai ganhar Chazivyar, é isso? Então, vamos cortar, cercar completamente Chazivyar, ok? E cortar todas as linhas de abastecimento para matar completamente de inanição as tropas que estão dentro de Chazivyar, ok? Não, vamos cortar pouco a pouco, né? Para quê? Para que a Ucrânia ainda... Vamos controlar o ambiente e deixar algumas linhas de abastecimento ali para que a Ucrânia mande cada vez mais tropas para aquele lugar, né? Porque se a gente tem um controle total daquela frente, né? Então não tem tanto problema de a gente destruir aquela frente neste momento. Deixa a Ucrânia enviar mais tropas, deixa a Ucrânia enviar mais armas da OTAN, deixa a Ucrânia enviar mais munição, mais tanque para lá, já que a gente tem um controle, a gente vai destruir. E num certo momento a gente vai lá e toma. Quando estiver completamente destruído, a gente toma aquela cidade, né? Quando eles estiverem completamente fragilizados, sem gerar muito desgaste nas nossas tropas. Então isso é um pensamento que muda completamente a atuação da Rússia dentro do terreno. Então é dentro disso que se insere, né, a possibilidade de tomar outros territórios. Isso só vai acontecer se a Rússia entender que o caráter, né, o grau de desgaste das tropas ucranianas
possam permitir a tomada desses novos territórios sem que isto gere para as Forças Armadas da Rússia uma perda muito significativa. Por exemplo, em Pakrovsk, eles vão cercar essa cidade. Como é uma cidade muito decisiva, eles não vão fazer como Chaziviar, né, e como Kurakhova, né, cortando pouco a pouco uma linha de abastecimento, esperando as tropas chegarem ali para matar muito mais tropa ucraniana, para acabar muito mais com as armas. Não, eles vão atacar completamente, de uma vez, todas as linhas de abastecimento, cercando a cidade, e aí, quando não houver mais como a Ucrânia lutar pela cidade, vai haver uma rendição e a Rússia toma essa cidade. Então, como é que a gente pode pensar, por exemplo, a tomada de Odessa? Hoje já há uma condição material real de tomada de Zaporíjia sem um grande desgaste? É possível que sim. Por isso que a Rússia pode tomar essa cidade. De Kherson também, né? Algumas áreas de Kharkov, é provável que sim, né? De Dnipropetrovsk, eu digo para vocês que sim, dá para conquistar quase tudo aquilo ali. Odessa não há essa possibilidade neste momento, tá? Porque Odessa gera um problema maior para a Rússia. A Rússia teria que optar de passar pelo território de Mykolaiv, tá? Que é hoje uma das áreas mais minadas que tem pela Ucrânia, né? Envolve algumas dificuldades, que é uma área muito cheia de água, né? É difícil movimentar algumas armas pesadas também para fazer essa travessia, é possível, mas quando você tem, por exemplo, muitos inimigos apostos, né? E você tem um terreno de dificuldade, que gera dificuldade para o envio de algumas armas e tal, então o ideal é que você não envie essas armas necessariamente. Uma outra possibilidade é pelo mar, né? E aí nós temos um problema muito sério, porque essa parte aí de Odessa, essa área aí marítima de Odessa, ela tem muitas minas marítimas, tá? É o lugar do mundo hoje que mais tem minas marítimas em todo o planeta Terra, né? Então, a possibilidade que as tropas russas têm dificuldade aí de tomar Odessa pelo mar, neste momento, também é muito significativa. Então, é possível tomar Odessa? Eu acho que é possível, mas é improvável neste momento. Contudo, o que está acontecendo em Odessa neste momento, tá? Está havendo em Odessa, como em outros locais da Ucrânia, mas principalmente em Odessa, o aumento da resistência ucraniana aos ucranianos, né? Está começando a ver em Odessa grupos, né, que sabotam, né, as Forças Armadas da Ucrânia. Está vendo em Odessa um pessoal que está se armando para ajudar a Rússia a derrotar a Ucrânia em Odessa. Então, se esse movimento crescer muito mais do que já está crescendo, isso pode sinalizar, né, que a Rússia pode perfeitamente, em algum momento, tomar essa área aí. Ninguém mais aguenta o Zelensky, né? Isso mesmo. Apoiado pelos nazis. Eles querem abaixar a idade para 18 anos, né? Para os garotos irem para a luta, né? E o Zelensky, quando a gente fala que é um regime nazi-fascista, um exemplo é o seguinte: lá em Kurakhova, né? As tropas falavam o seguinte: pelo amor de Deus, não tem como lutar mais, né? A gente precisa abandonar isso aqui, né? Qual era a mensagem? Lutem até a morte, né? Lutem, mesmo quando a situação prova que não tem por que lutar, tem que abandonar a cidade para manter a vida do soldado. Ele prefere que o soldado morra, né? Mesmo sabendo que não tem como, né, reverter a situação. Foi assim em Bakhmut, foi assim em Adviivka, foi assim numa cidade importante que a Rússia conquistou recentemente aí também. Tem sido assim desde o começo da Operação Militar Especial. Ele está pouco se lixando para o ucraniano. Tá? Não quer nem saber, né? Ele não está preocupado se as pessoas morrem. A Rússia tem falado o seguinte: olha, eu tenho aqui nos frigoríficos, né, milhares de corpos de ucranianos que eu quero entregar para as famílias dos ucranianos, tá? O Zelensky não quer esses corpos dos ucranianos. Por quê? Porque se chegarem esses corpos para a Ucrânia, o Estado ucraniano vai ter que aceitar que não se trata mais de soldados desaparecidos, mas de soldados que foram mortos. E aí o Estado ucraniano vai ter que pagar indenização para essas famílias. Então, o que está acontecendo agora é que há milhares, eu posso colocar aí centenas, tá, de milhares de soldados que foram mortos e que estão dados como desaparecidos para que esse canalha desse Estado nazifascista ucraniano não paga a indenização para as famílias dos ucranianos. Tá? Há, inclusive, situações em que eles pegam os corpos, né, dos soldados ucranianos e simplesmente enterram em valas comuns, né? Os próprios ucranianos fazem isso, tá? Para quê? Para que o Zelensky não pague a indenização para a família. Isso é um ato nazifascista. Isso é algo que se fazia na Segunda Guerra Mundial contra o próprio povo, né? Então é só mais uma demonstração do que é tal esse regime. Então, Odessa, neste momento,
muito improvável ainda, tá? As condições materiais ainda não permitem, como permitem, por exemplo, em Dnipro e outros locais da Ucrânia. Excelente, vou dar uma boa noite aqui para o Carlos Cessegolo, que está chegando aqui de Porto Alegre, meu vizinho aqui em Porto Alegre. O pessoal está no chat aqui brincando com os nossos emojis aqui dos camaradas Stalin, Lenin, Mao Zedong e Marx, né? Grande Karl Marx. Torne-se membro aí, R$ 1,99, para ganhar os emojis especiais, para ter selinho do lado do nome. Tem um espaço, tem um negócio interessante que é no estúdio ali, onde a gente programa os vídeos e faz as edições. Tem um espaço especial ali que entra só os comentários de membros, então a gente consegue ler com prioridade ali os comentários dos membros nos vídeos, né, nos cortes que a gente faz. Então tem essas vantagens todas aí, além de ser R$ 1,99 por mês, né, galera? O que é assim, quem tiver condições aí, a gente convoca para entrar na nossa comunidade aí. O Pinguim aqui está falando, a austeridade na guerra, né? É complicado, né, Pinguim? Complicado. País em guerra não é coisa fácil, né? Estamos com 412 ao vivo, José. O nosso público é impressionante, ele aumenta na madrugada, né? A galera aqui é completamente... são notívagos ao extremo aqui no canal, né? O Álvaro Soares aqui dizendo que a Rússia tem que dar uma resposta ao atentado terrorista que sofreu, né? Aquele como é que é o nome da boate aquela, né? Foi no ano passado. O Ciris Crocus City Hall, né? Exatamente, aquilo ali ficou, né? Os terroristas, a princípio, foram pegos, né? E ali ficou claro, né? Que era um ataque ucraniano e com a OTAN por trás, né? Aquilo ali não tem dúvida nenhuma, né? Janete aqui, ó, faltando 40 likes para 800, ó. Estamos chegando nos 800 likes. Estamos com 414 ao vivo, 28 lá no canal do professor Legene Mirana. Também tem notívagos lá no canal do professor Legene, né? Mandar um abraço para essa turma aí. E Josa, então, assim, só para a gente fechar a Ucrânia, né? Quais seriam as perspectivas, assim, o que tu acha? Tu acha que essa guerra prossegue em 2025, nesse ritmo aí que a Rússia propositalmente impõe a guerra, né? De avanços lentos e graduais, digamos assim, né? E consumindo literalmente, né? Tanto a economia quanto o povo ucraniano, né? O que pode acontecer em 2025, né? Essa questão do desgaste do Zelensky me parece evidente, né? Vou dar aqui o meu palpite, né? Eu não sou um grande especialista, mas vou dar rapidamente o meu palpite. Acho que uma das saídas pode ser essa, né? Do próprio povo ucraniano que sobreviveu, né? Essa loucura toda, se insurgir, sair às ruas e exigir que o Zelensky, né? Seja retirado do poder e que sejam realizadas eleições ou que assuma uma junta, né, preocupada efetivamente com a Ucrânia, né? Acho que essa é uma das saídas. Outra saída realmente é o Trump assumir e cumprir a palavra dele, que eu acho que é difícil, sabe? Porque o Trump, para mim, é um grande fanfarrão, né? Então, eu acho que eu não creio muito nessa história aí do Trump, que ele vai acabar com a guerra no primeiro dia ou nos primeiros dias, né? Acho até que pode diminuir um pouco o investimento, mas na minha visão, na minha modesta visão, os Estados Unidos continuarão financiando ali. Claro que não com os bilhões que o Biden botou, né? Mas eu acho que algumas bilhõezinhos ali eles vão continuar injetando ali, enquanto o Zelensky não for corrido pelo povo ucraniano, né? Que eu acho que essa realmente é a grande derrocada, né, da Ucrânia nesse combate aí, né? Ou também tem a possibilidade da Rússia pisar no acelerador, em definitivo aí, e fazer chover ali orichiniks e outros mísseis que eles tenham ali,
para realmente botar um fim nesse conflito, mas eu acho que não é do interesse russo, né, fazer essa pisada de acelerador, né? Mas quero te ouvir, Joseph. Tem alguma procedência nas minhas elucubrações aqui ou não? Não, veja, há muitas possibilidades, né? Alguém no chat pergunta sobre quem pode ser o líder para ficar no lugar dos shows, né? Antes de falar dessa questão aí, sobretudo, estão falando o nome do Friedrich Merz, né? Que é o candidato aí que seria um candidato dos democratas, dos cristãos com o Partido da União Cristã, né? E o outro partido lá, né? Enfim, seriam shows e o Partido da América e América, né? Esse senhor aí, ele, na verdade, seria alternativa para os shows, né? Deixando claro que ele foi um dos administradores dos interesses, né? E dos ativos da BlackRock lá na Alemanha, tá? Só para vocês terem ideia da miséria né, que está esperando pela Alemanha aí. Mas tudo indica que possa ser esse cidadão, o Friedrich Merz, né? Bom, a questão do Trump pode ser decisiva aí para a continuidade ou não da guerra, né? Mas apenas em parte, tá? Porque quando a gente está falando de Rússia enquanto potência bélica mundial, né, precisamos considerar também que tudo pode depender da Rússia, independente do que queiram os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos possam desejar. Então, o fato de que o Trump pode mudar esse jogo, sim, ele pode, em parte, né? Quanto a ele poder mudar ou não, assim, eu também não tenho nenhuma simpatia pelo Trump, nunca tive, não dá para ter, né? Aliás, assim, né, a gente pode até ter uma expectativa de que possa ser de alguma maneira interessante e tal, mas quando ele está no poder, ele era muito chato. Né? Quando ele fala, enfim, né? Ele é desagradável demais. Ok, dito isso, eu acho que há um pragmatismo maior na visão dele sobre a realidade. Por que é importante ser pragmático neste momento? Porque o pragmatismo permite com que o líder olhe um pouco mais para aquilo que é imposto pela realidade. A realidade está impondo uma verdade, está desenhando para a liderança uma verdade. A realidade é essa, é isso que está acontecendo. O que ocorria é que os democratas não estavam mais lendo em nada a realidade, né? Estavam vivendo no mundo da alucinação completa, da fantasia completa, tá? E eu acho que, assim, até em virtude de estar muito fora do poder, né? Ele tinha uma visão muito mais panorâmica e tinha uma tendência a olhar um pouco mais para aquilo que a realidade estava ditando. E uma crítica que ele sempre fez aos democratas, né? Foi o fato de que os democratas empurraram a Rússia para o colo da China. O Trump, ele é doidão, ele é isso, é aquilo, ele tem lá um lado fascista, mas, né? Ele teve muitos acertos naquilo que ele previu, né? Que isso seria danoso para a Europa, né? Que a Rússia fosse para o lado da China, que não era, tinha que fazer de tudo para que isso não acontecesse. E o que acontece com o Trump? Para ele, né? A China, ela é devastadora para os Estados Unidos. Os democratas também pensam assim. Tanto é que os democratas, no seu governo, eles foram piores para a China, foram muito mais hostis à China do que foi, inclusive, o Trump quando ele esteve no poder lá em Washington, tá? Os democratas, eles foram piores para a Venezuela do que o Trump, tá? Os democratas foram piores para a Coreia do Norte em relação ao Trump, eles foram piores, né, para a China, né, potencializando ainda mais Taiwan, né, e eles foram piores para a existência islâmica do que foi o Donald Trump, tá? Então, o Trump tem essa falação toda, mas ele não praticou ações tão terríveis para a resistência, como apesar da eliminação do Soleimani, do que fizeram, por exemplo, os democratas. Então, o que acontece? Os democratas, a questão é essa. Se nós olharmos para aquilo que cada um deseja, né? Os democratas, eles querem a continuidade dessa guerra, eles querem, né, outras guerras, porque eles estão malucos, estão loucos. Como está acontecendo no mundo neste momento, problemas, né, de crescimento do capitalismo, vários locais, as potências já não conseguem mais ter o mesmo ganho que teve no passado, tal. Então, é necessário, né, haver um aprofundamento da colonização, que se faz através da neocolonização, né? Ok, isso por um lado. Então, a tentativa de gerar as garras, de colocar as garras em vários mercados de uma maneira muito mais profunda, é evidente. Os democratas fizeram isso muito mais do que o Trump, tá?
Então, veja, quando a gente fala em lucro, em lucros que estão sendo limitados e que precisam ser ampliados, vamos voltar para os Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a indústria bélica, que é a indústria da corrupção, que é a indústria que faz um tanque custar milhões, quando um outro país faz esse tanque assim, por 5% do valor que é feito nos Estados Unidos, né? Isso parece que não tem como resolver mais, né? A indústria bélica, num contexto de crise, a sociedade americana tem um entendimento. Essa sociedade americana, patrocinado por esse grupo, por esse setor, ela entende que uma maneira, inclusive, de aumentar seus lucros é destruindo o mundo, para que os próprios Estados Unidos o reconstrua, né? E para destruir, você ganha muito com isso. Você destrói o mundo, destrói países, você endivida esses países com a reconstrução, e você endivida esses países também, não somente, né, com a construção que eles vão ter que pagar, mas também com o fato de que depois eles vão ter que, teoricamente, que se proteger, e, para tanto, vão ter que assim, mudar completamente assim, o armamento, né? Jogar fora qualquer tipo de arma que não seja ocidental, e mesmo os ocidentais se destruírem e tal, comprarem novas armas, e aí essa indústria bélica vai continuar tendo muito lucro, né? E, além do que, durante a guerra, enquanto a guerra acontece, né, eu estou produzindo e enviando muitas armas para o fronte. Eu estou desviando, inclusive, muitas armas do fronte e levando aí para terroristas e ganhando muito dinheiro também com isso, de certa forma. Estou vendendo para governos que eu apoio, que estão me entregando dinheiro aí por debaixo dos panos e tudo mais. Então, esse setor da indústria bélica norte-americana, ela está muito mais comprometida em espalhar guerra. Não é somente manter da Ucrânia, mas espalhar guerra. E, num certo momento, também fazer a guerra contra a China. O que pensa o Trump? Ele acha que não é possível fazer isso. Tá? Que os Estados Unidos talvez não consiga continuar com essa política e, ao mesmo tempo, se configurar, se preparar para enfrentar, em algum momento, a China. Tá? E veja, o poder da China hoje gera muitos problemas para os Estados Unidos. Mas há um setor nos Estados Unidos, né, que considera a China muito mais prejudicial para os interesses estadunidenses. E é o setor que defende o Donald Trump. Tá? Porque esse setor acredita que a fuga das indústrias estadunidenses, né, a crise da indústria automobilística, né, a crise do emprego em cidades como Detroit, né, tudo isso se deve ao poder da China. Então, a China é o alvo. Se os Estados Unidos vão enfrentar a China, que hoje tem mais dinheiro que os Estados Unidos, né, tem uma capacidade de se rearmar, né, de investir em tecnologia militar, até mais do que os Estados Unidos, né? Como é que nós vamos enfrentar esse inimigo em algum momento se a gente continuar, né, gastando energias em várias frentes, né? Então, este é o ponto. E, dentro disso, não importa muito se o Trump ele é um falador ou não, se ele é de confiança ou não. O fato é que, assim como o Biden, o Trump, ele é um síndico, é um cara que executa funções, né? E aquele poder que está por trás dele, patrocinando-o, apoiando-o e colocando-o em Washington, este setor, né, não quer a continuidade da guerra na Ucrânia, entende? Então, esse setor, né, que está brigando com outro setor neste momento, como nunca aconteceu nos Estados Unidos, este setor, né, está também, ao mesmo tempo, protegendo-o para que ele tome essas decisões, porque este setor entende que a grande guerra é contra o outro inimigo. E, ao mesmo tempo, esse setor entende que, se nós, né, entregarmos para a Rússia muitas coisas, de repente podemos até mesmo fazer com que a Rússia saia do guarda-chuva chinês. Né? Então, tem tudo isso aí. Perdão, desculpe-me, eu ia silenciar aqui, não deu tempo. Né? Então, então, a questão, a possibilidade que o Trump termine com a guerra na Ucrânia, se depender da vontade dele, né, da vontade desse setor, ela hoje se materializa, inclusive, em todas as lideranças que ele está levando para o seu governo, e todas elas são contra a guerra na Ucrânia. Se ele não quer pôr fim à guerra na Ucrânia, né, então, por que ele está levando gente que é comprometida com o fim da guerra na Ucrânia? Todos aqueles que propagavam o fim da guerra, né, que eram massacrados por isso, todos aqueles que eram contra a guerra, que falavam o que a guerra estava fazendo, inclusive para os próprios Estados Unidos de mal, né, que também está fazendo muita coisa boa, né? Todos aqueles que eram perseguidos estão entrando no governo dele, o que sinaliza que, de fato, ele pode ir ao encontro dessa promessa. Não é porque eles são bonzinhos,
é porque eles têm uma visão que tem que priorizar outras coisas. Não é porque gostam da Rússia, é porque provavelmente eles querem suspender, né, este possível confronto com a Rússia no outro momento, né, lá no futuro, quando destruírem a China e tudo mais, né? Se a gente parar e pensar aqui dentro da cabeça louca desse povo, se a gente entrar na mentalidade doentia, patológica, né, retardadíssima, né, desse povo, né, é que psicanalista nenhum resolve. Você traz de volta todos que morreram do Freud ao Reich, não vão conseguir resolver esses problemas psicopatológicos que estão dentro da cabeça deles, mas se nós entrarmos lá, para a gente tentar entender o que está acontecendo, os democratas pensariam assim, ó, vamos destruir a Rússia? Vamos. Fragmenta a Rússia? Ok. A gente fica muito fortalecido, rouba todas as riquezas da Rússia, né? A gente se fortalece e aí vão ficar muito mais poderosos para atacar um dia a China, né? Os trumpistas, né? O setor que defende o Trump e o Trump pensa o seguinte, né? Vão derrotar aqueles que podem levar a gente a se fragmentar completamente, a não ser um nada, a se transformar em um nada. E essa potência é a China. Precisamos atacar esses caras hoje. Quando a gente um dia vencer essa guerra, aí a gente vai tentar uma outra guerra para destruir uma Rússia, né? E fragmentar a Rússia, pegar as riquezas da Rússia, assim como outros setores. E no que os dois coincidem neste momento, tá? Porque eles são representam luta dentro da classe, né? Mas eles também estão unidos em alguns pontos, né? No que eles se unem no momento? Eles se unem justamente em relação à Europa, né? A gente precisa colonizar, aumentar o processo de colonização no mundo, vão tornar a Europa uma colônia dos Estados Unidos. E tanto os americanos ligados aos Estados Unidos mais profundos, quanto os americanos ligados aos Estados Unidos do mundo bélico, né, lá da Califórnia também, tal, que se uniram, embora haja um rompimento hoje com partes ali. Há um problema lá na Califórnia, lá, também que alguns estão indo para o lado do Trump e assim por diante e tal. Né? No que eles se unem? Eles se unem no seguinte, né? E eles têm feito praticado ações em conjunto, né? Quando era Trump, quando era tal, destruir a Europa, para colonizar a Europa. E dentro dessa linha, criaram, né, essas lideranças débeis, frágeis, na Europa, que seriam agentes da destruição da Europa e que fariam a Europa se tornar refém completamente dos Estados Unidos, né? E a gente viu o cenário disso aí quando os caras preferiram comprar o gás de xisto dos Estados Unidos, pagando 4 vezes mais do que pagavam pelo gás russo, por exemplo, só para ter uma ideia, né? Então, é nisso que eles coincidem, né? Destruir a economia europeia para fazer da Europa, né, um setor dependente política e economicamente dos Estados Unidos. Então, a guerra na Ucrânia, né, era também para destruir também, de certa forma, a própria Europa, né? A Ucrânia, e não somente a Rússia, e também a própria Europa, tá? E nisso, os próprios republicanos concordavam com isso. Só que os republicanos entenderam que não dá para continuar com essa guerra contra a Rússia, né? Porque eles são bonzinhos? Longe disso, porque eles entendem que o inimigo é outro. Em função disso, eu diria para você, eu não confio no Trump também, né? Eu não sei do que ele é capaz, mas eu acho que ele está muito mais atento para a realidade. E o setor que está por trás dele, né, talvez hoje tenha uma visão muito melhor, até mesmo para os próprios Estados Unidos. E essa visão passa pelo fim da guerra na Ucrânia do que aquele setor que apoia os democratas, né? E que apoia o vovô Gagá, lá de Washington, que fala com pessoas que somente ele vê. Cumprimenta a gente, né? Porque ele toca na mão de pessoas que somente ele vê a mão da pessoa e escuta vozes de pessoas que estão falando e que ninguém está vendo e que ninguém está ouvindo, que é o Joe Biden. Boneco de pano, como diz o Pepe Escobar, né? Maurício Rorato, mandar um abraço aqui para o camarada Maurício Rorato, que chegou conosco aqui. Galera, vou deixar aqui o grupos de WhatsApp e Telegram nosso, não recomendei ainda, peço que vocês se cadastrem lá, se inscrevam lá, os links estão aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, então cadastrem-se lá nos grupos de WhatsApp e Telegram, que às vezes aquela história, o YouTube não manda notificação, né, e a gente sempre tenta colocar ali, quando a gente entra em live, a gente bota no grupo ali o link divulgando, né? Para que vocês possam chegar conosco aqui na tropa, como diz o pessoal aqui, ó, Maurício Rorato estava dizendo aqui que a tropa é forte e fiel aqui na Voz Trabalhadora. Ó. Grande abraço, meu camarada Maurício Rorato. Miguel Graziotin chegando aqui com Viva Stalin, ó.
Stalin que completou 146 anos essa semana aí, e surgiu a controvérsia se é dia 18 ou dia 21, né? E aí o professor Pitilo, para não deixar dúvida, ele fez uma live dia 18 e fará outra dia 21. Então, assim, de alguma forma, o Stalin será homenageado no dia do seu aniversário, né?